precisamos manter a nossa vida eclesiológica bem alinhada com aquilo que Deus quer, com o propósito de Deus. Obrigado pela água. E eu quero ler aqui um texto muito conhecido dos irmãos. Está lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 11. O apóstolo Paulo está ali dando algumas instruções importantes. E o texto diz assim, a partir do versículo 17 até o 26. Mas nisto que agora escrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Jesus vai voltar, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos instrução nessa noite, que possamos aprender do Senhor e sairmos daqui, Senhor, trabalhados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, amém, glória a Deus, amém. Pode se assentar aí, se você estiver com a sua caneta para anotar. O tema dessa mensagem é pão partido, Cristo aparece. Diga comigo, pão partido, mais forte, diga assim, pão partido, Cristo aparece, aleluia. O texto aqui está dizendo que Paulo está dando algumas instruções e repreensões também, bem profundas, de como viver a vida da igreja. E a igreja não é só eu, amém? Eu nunca posso dizer assim, eu sou a igreja. Nós somos a igreja, amém? Todos nós somos a igreja do Senhor. Então esse aqui é um dos textos mais ricos, estudando a matéria de eclesiologia, que é a matéria que explica como viver a vida em comunidade. É um dos textos mais ricos que eu encontrei até agora. E a imagem do Novo Testamento, todas as vezes que você estiver lendo o Novo Testamento, se você tiver que traduzir o Novo Testamento em uma imagem, a imagem significa uma mesa. Uma mesa. Todas as vezes que você pensar no Novo Testamento, pensar no Evangelho, pense numa imagem, a mesa. O que é a mesa, pastor? A imagem no Novo Testamento da mesa é onde Cristo reúne a sua família, e nós somos a família de Deus, amém? E nós estamos sentados nessa mesa como irmãos, amém? É quando a família se senta, ali tem o pai, tem a mãe e tem os irmãos, e eles se sentam para o momento de comunhão. Então a ceia aqui, que o apóstolo Paulo está descrevendo, não é apenas um ritual, né? É uma refeição, ou seja, é uma convivência. Diga comigo assim, ceia é uma refeição e convivência. Então a mesa, ela é uma pedagogia de Deus, ou um método de Deus para nos ensinar como Ele quer que eu e você vivamos como igreja, amém? Então a mesa é para esse propósito. Então nisso nós precisamos estar o quê?
nós precisamos estar juntos. Então não tem como a gente sentar na mesa na hora do almoço, e um senta no sofá, outro senta no quarto, né? Outro senta na rede. Não, todos precisam sentar na mesa. Ou seja, é da vontade de Deus que nós vivamos sempre juntos. Aleluia! Glória a Deus! Atentos também ao propósito de Deus, repartindo e cuidando uns dos outros. Aleluia! E qual que era o problema da igreja de Corinto aqui, pastor? O texto diz aqui que o apóstolo Paulo estava dizendo que uns comem mais do que os outros. Um come demais na hora da refeição, porque a refeição lá era uma janta. O pastor Domingos ministrou isso muito bem aqui. Foi no dia 31, né? O pastor falou sobre a ceia. Então a ceia, ela é uma janta. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, uns servem demais na hora da ceia. Já viu aquele prato do pedreiro? Quem já viu o prato de pedreiro aí? Só eu? Serve demais. E o outro, quando chega para servir, não tem. Ou tem muito pouquinho. Não sei se já aconteceu com você. Com quem já aconteceu? Já aconteceu com você aí ou só comigo que aconteceu? Você passar na hora da refeição e você olha o prato daquela pessoa e fala, rapaz, esse aí come, hein? Glória a Deus. Aí na hora que você chega lá, a pessoa colocou 3 coxas, 3 costelinhas de porco, colocou lá costela de porco, colocou tanta coisa lá, e na hora que você vai servir lá, só tem uns 3 ossinhos para você chupar. Já aconteceu isso com você? Aleluia, ainda bem que não foi só comigo, né? Então, mas sabe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com o que come demais? A gente pensa logo na comida, né? Mas é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que tem gente que ele só quer ter benefício para ele. Essa pessoa que come demais, ela tira demais, coloca no prato dela, ela quer ter sempre uma vantagem que a beneficie, né? E isso é um espírito, uma espécie de espírito de quê, pastor? De anticristo. Por quê, pastor? Porque o espírito de Cristo é que eu nunca coma antes de partir. Aleluia! A gente tem que sempre pensar no outro. Sempre quando você vai servir, você tem que pensar no outro primeiro. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Por que que tem que ser assim? Porque eu preciso estar mais preocupado em servir do que ser servido. Era isso que o apóstolo Paulo estava introduzindo aqui nesse texto. Então, o evangelho nos liberta do espírito de fome e da mediocridade. Olha só como o evangelho é maravilhoso, irmãos. O evangelho é uma bênção de Deus. Então o texto aqui no versículo 21, em uma outra tradução está dizendo assim, ó, um passa fome e o outro se embriaga. Um come demais e o outro não come nada, tá? Então o problema não é só a comida aqui, mas a mentalidade do quê, pastor? De consumo. Muitas vezes eu e você podemos vir ao culto com aquela intenção de que só quero receber e nunca oferto nada da minha vida no culto para Deus. Nunca oferto da minha vida para o reino, nunca oferto da minha vida para ninguém. Então, qual que são as aplicações práticas aqui desse texto, pastor? Nós temos que vir para o culto muitas vezes. Nós vemos no culto de domingo, dizemos assim, eu vou encontrar hoje o melhor culto kids do Brasil. E aí ele sempre pensa assim, mas você diz assim, mas não me chama para trabalhar no Ministério Kids que eu não vou. Não adianta a pastora me chamar. E aí a gente está fugindo do propósito de Deus. Muitas vezes a gente vem para o culto esperando assim que o louvor vai ser ungido. Gente do céu, e tem que ser mesmo, né? Mas a gente vai naquela expectativa do ministro de louvor, olha, o tanto que eu pequei na pornografia, hoje vai sair só na hora do louvor. O ministro de louvor tem que estar muito bem ungido para tirar essa pornografia que está na minha vida. Não, é você que tem que parar de ver pornografia. Então muitas vezes a gente coloca a responsabilidade naquilo que é do outro, mas nós temos uma responsabilidade com a nossa vida cristã. É você que tem que vir para liberar um louvor e adoração para Deus. Aleluia!
é eu que tenho que vir e com vontade de louvar e adorar e me desprender dos pecados na minha vida, aleluia. E se o ministro de louvor não estiver acertando o tom, ou se ele estiver meio, não está muito boa a voz dele, você vai dizer glória a Deus, e você vai louvar tão bem, que ele vai olhar você ali animado louvando, e ele logo vai entrar no ritmo de volta, aleluia, glória a Deus. É assim que acontece. Não venha dizendo assim, olha, tomara que esse pregador dessa noite esteja ungido, porque eu estou precisando muito. Se você não lê um capítulo da Bíblia nessa semana, uma refeição por semana, não dá certo. Ninguém é alimentado com uma refeição na semana. Temos que ler a Bíblia todos os dias. Você deveria vir pensando assim, eu tenho uma palavra para compartilhar com meus irmãos. Quando terminar o culto, eu vou anotar tudo, e quando eu sair eu vou encontrar Carlos Kleber e dizer, Carlos Kleber, eu tenho uma palavra para você e para a sua família hoje. Você tem uma palavra? Se eu perguntar para você, você tem uma palavra para entregar para alguém aqui hoje? Você teria uma palavra para entregar para alguém? Você está bem alimentado para entregar essa palavra? Sabe, o Evangelho é o Evangelho que trabalha a vida da gente. Sabe, às vezes, talvez eu e você já podemos ter passado por isso. Ninguém liga para mim. Ninguém liga para mim nessa igreja, mas a pergunta do Evangelho é, para quem eu vou ligar que não veio hoje? A pergunta não é se eu quero ser servido, a pergunta é a quem eu devo servir. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui com a igreja. Então, na mesa do Evangelho, a gente não senta só para comer, a gente senta para partir, aleluia. A gente senta para partir, e quando o pão é partido, os olhos se abrem e Cristo aparece na minha e na sua vida. Cristo vai se revelando. O Evangelho, ele inverte a perspectiva. Paulo está dizendo assim, irmãos, nós não somos mais necessitados, nós nos tornamos aqueles que são doadores, aqueles que partem, aqueles que estão sempre prontos para servir. Ele está dizendo que faz mal se tornar um comedor de pão. E pão é muito gostoso, não é? Mas eu não estou falando desse pão. Eu estou falando que faz muito mal a gente querer só ser servido. Sabe, muitas vezes nós queremos alguém para orar pelos enfermos, mas nós mesmos não oramos pelos enfermos. Deus nos chamou para orar e para curar os enfermos. Então esse é o propósito de Deus para nós. Muitas vezes nós queremos um abraço, mas quantas pessoas você já abraçou essa semana? É muito importante abraçar, tá? É muito bom receber um abraço, mas quantas pessoas estão esperando um abraço? Quantas pessoas você abraçou? Na graça, a graça do dinheiro não é o quanto você tem, por exemplo, na sua conta bancária, mas o quanto você reparte. O quanto você tem repartido participando da oferta do telão, né? Quanto você tem repartido? Pode ser pouco, mas você está participando, então você está no caminho certo. Por exemplo, no milagre dos pães e dos peixes, não precisou comprar comida para todo mundo, porque os discípulos que estavam ali, homens de Deus, poderosos, inteligentes no Senhor, e eles disseram, Senhor, nós temos que comprar comida para esse povo. Nós temos que comprar um marmitex para eles, senão eles estão com fome, Senhor, eu estava aqui te ouvindo, né? E aí, bastou, sabe o quê? Uma marmita de um menino, com 5 pães e 2 peixinhos. Não precisou dar uma marmita para uma multidão, só precisava de 5 pães e 2 peixinhos, um menino que estava preparado para partir o pouco que tinha. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então muitas curas não estão nas mãos de um profeta internacional, sabia disso? Estão nas mãos de alguém comum, disposto a partir o que tem. Você está disposto a partir o que tem? Muitas vezes a cura de alguém está em você, em ir lá e orar pela vida dele e abençoar a vida dele. Deus vai usar a sua vida. Glória a Deus! É para isso que nós estamos aqui. Então quem não se alimenta em casa, muitas vezes vai viver de migalhas. A pessoa não se alimenta em casa, não lê a Bíblia e quer viver com uma refeição apenas, durante a semana, no máximo 2.
O texto no versículo 22 assim: não tendes casa onde comer e beber? O que o apóstolo Paulo estava falando? Vocês precisam ter mais intimidade com Deus. Intimidade com Deus é dentro da nossa casa. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Então tem gente querendo comer uma vez por semana e passa a semana inteira sem a palavra. E aí ele quer medir a espiritualidade dele somente com o culto, no domingo ou na quinta-feira, tá? E aí, o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente alimenta pouco demais, nós colocamos expectativa nas pessoas e vamos nos frustrando. Nossa expectativa precisa estar em Deus, porque é Deus que faz as coisas, amém? Diga para o seu irmão: é Deus que faz, meu irmão. Jesus disse assim em Mateus: olha, entra no teu secreto e ore, fale comigo. A palavra secreto aqui é tameion. E aí eu fui pesquisar, tameion significa tesouraria. Então quando você entra no seu quarto, fecha o seu quarto, e você entra no secreto de Deus, você está entrando na tesouraria de Deus. E o texto diz que quando você entra na tesouraria de Deus, é Ele que te recompensa. Então quando você entra nessa tesouraria, Deus começa a recompensar cada oração que você faz em secreto. Esse secreto é muito importante, mas muitas vezes a gente quer achar o secreto no homem. Nós não vamos achar, é só em Deus, a recompensa só vem de Deus, não vem de mim, não vem de nenhum homem, amém? Então sua provisão não está na mão de alguém, está nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma comunidade saudável nasce de pessoas que se alimentam no secreto e chegam na mesa prontas para repartir, não apenas para receber. Você está pronto para repartir hoje aqui? Porque é o que Deus está falando comigo e com você, porque eu também não entendi. Deus está ministrando esse texto em mim o tempo todo. Eu falei: Senhor, eu vou ministrar esse texto hoje no culto, hoje, Senhor. O Senhor falou: é esse texto mesmo. É esse texto mesmo, e revirei, e fiz outras 2 mensagens, o Senhor falando: mal, mas é esse texto mesmo. E aí, querido, nós somos chamados a viver para partir para as pessoas. O texto diz assim, ó, versículo 23 e 24, o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Então ele tomou pão, deu graças e partiu. Então esse é o nosso propósito. Paulo diz: olha, o que eu recebi, eu entrego. Somos convidados a viver assim, receber para repartir. Fala para o seu irmão aí: você nasceu para receber e repartir, irmão. Fala para ele: você está recebendo demais, tem que repartir também. Sabe por que muitas vezes nós não curamos ninguém? Já parou para pensar nessa pergunta? Sabe por quê? Porque nós não estamos preocupados com a dor de ninguém. Às vezes nós não estamos preocupados com a dor da pessoa. Sabe quando que Deus vai começar a usar você? Quando você sair de casa dizendo: quem eu vou abençoar hoje? Quando você começar a trazer as perguntas de Deus à sua mente e dizer: olha, ao participar dessa comunidade, você precisa começar a olhar com carinho. Quando você chega na igreja, você olha para os olhos das pessoas, você olha para elas, você pergunta como elas estão, né? Será que tem alguém? Você precisa fazer uma pergunta: será que tem alguém na igreja hoje que eu preciso ofertar na vida dela? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Tem gente que para pensar nisso aí. Tem gente que para pensar. Um dia um irmão me parou e falou: pastor, eu parei para pensar, o que eu posso ofertar? E eu quero ofertar para as crianças lá da sua célula. E eu falei: tá bem-vinda essa oferta. E a oferta abençoou tantas crianças lá da célula, irmãos. Tantas crianças, você precisa de ver tantas coisas que aconteceram ali na célula. Alguém preocupado em doar. Alguém que está preocupado dentro da comunidade em ofertar algo. Então é interessante porque o texto aqui diz que na noite mais escura, no versículo 23, diz assim: na noite em que foi traído. Jesus foi traído. Querido, essa foi a pior noite na história.
Não existe outra noite como essa. Pastor, mas muitas coisas horríveis acontecem na noite, é verdade, mas não tem outra noite mais pior na história. Jesus poderia dizer assim, reunir os discípulos ali e falar, gente, hoje não vai dar não, Vocês viram Judas aí, traindo, fazendo, acontecendo aí, né? E deixa quieto, eu estou cansado, eu fui traído. Vocês fazem a ceia aí, eu vou dar uma descansada ali, né? E depois que vocês fizerem a ceia, traz aí o pão, traz o cálice que eu bebo. Ele teria todo direito para fazer isso. Mas o que diz o texto? Mesmo passando pela a pior noite da sua história, ele rendeu graças e partiu o pão. Mesmo passando por tanta dificuldade, sabe por que ele fez isso? Porque a condição que ele estava passando não mudou a identidade dele. Não mudou a identidade de Jesus. Quantas vezes passamos por uma situação muito difícil e parece que aquela situação vai mudando a nossa identidade e parece que daqui a pouco a gente não está parecendo mais com Jesus. Então a situação não mudou a missão de Jesus. Fala para o seu irmão, a situação não mudou a missão de Jesus. E qual que é a mensagem para nós aqui? Não importa a situação que você está vivendo, ei, olha aqui para mim, não importa a situação que você está vivendo, ainda tem alguém para ser alcançado pela sua vida. Você precisa continuar fazendo a boa obra do Senhor. Sabe qual que é a riqueza aqui do Novo Testamento lendo? É que o quanto de Cristo está sendo revelado em você. Quanto? Porque às vezes a gente fica esperando revelação do altar, mas o quanto de Cristo tem sido revelado na sua vida, para a vida de outras pessoas. Ei, tem gente precisando de Jesus por aí ainda. Tem muita gente, dezenas, centenas de pessoas precisando de você. E Cristo é revelado quando você parte. O que é que você sabe fazer? Você tem uma palavra? Você tem um salmo? Você tem um cântico? Até eu que não sei cantar, canto. De vez em quando eu vou liberar uma palavra na vida da pessoa e canto para ela. Mesmo com a voz tão ruim assim, meio rouca, mas eu canto. Eu libero uma palavra na vida da pessoa. A gente sempre tem algo para liberar na vida de alguém. Cristo é revelado quando você parte os seus dons. Seus dons, os seus talentos são para ser partidos com as pessoas. E aí, eu quero contar algo que a gente ouve muitos testemunhos, vai em muitos lugares. E aí eu entendi, ouvindo esse testemunho, que Deus só tem cura para quem tem disposição em romper a dor. Sabia disso? Deus só tem cura para quem tem disposição de romper a dor. Sabe, eu ouvi um testemunho de um jovem com 22 anos de idade. E ele recebeu uma notícia. Eu tenho câncer, você tem um câncer, o médico disse para ele. Você tem 3 tumores e um deles é raríssimo. E já espalhou por quase todo o seu pulmão. Você tem poucos meses de vida. E sabe o que aconteceu com aquele jovem? Ele é crente, até debaixo d'água. Sabe o que aconteceu com ele? Ele continuou servindo a Deus na igreja. E aí teve uma conferência de jovens. E aquele jovem chegou na conferência andando muito lentamente, já com pouco peso. E com um cilindro de oxigênio, ele chegou na igreja assim, com um cilindro de oxigênio. E sabe o que ele estava fazendo na conferência? Ele estava servindo, Justina. Ele estava trabalhando na hora do culto. Ele estava servindo mesmo com cilindro de oxigênio, mesmo com muita dificuldade, e com as pessoas talvez olhando para ele, ficando meio assustado. Mas por que esse rapaz está aqui? Ele poderia estar em casa, repousando. E no meio do culto ele disse assim, ele estava no meio da conferência, no meio da palavra, ele disse assim, eu vi Jesus. Jesus saiu da cadeira e ele tocou em mim e eu fiquei curado. Foram as palavras dele. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele foi curado. Aleluia! E ele está servindo a Jesus até hoje. Eu ouvi, queridos, e vi esse testemunho. Está servindo até hoje, mais vivo do que muitos saudáveis que estão por aí. Mais vivo do que muitos saudáveis. Então aquele jovem foi curado daquele câncer no pulmão.
E agora ele não precisa mais andar com aquele cilindro de oxigênio, porque ele foi curado pelo Senhor. Aleluia! Sabe, existe tudo para que as pessoas não sirvam, mas elas continuam servindo. E eu acho isso extraordinário. Existe tudo, sempre vai ter um problema, irmão. Sempre vai aparecer alguma coisa na sua vida como adorador para dizer para você: não adora mais não. Não serve mais não, não profetiza mais não, para um pouco, para de fazer a minha obra. Ei, querido, mas os adoradores continuam servindo. Os adoradores continuam adorando, continuam servindo, sabe por quê? Porque eles entenderam que nasceram para partir. Aquele jovem falou para aquele líder, para aquele pastor: eu vi Jesus através de alguém que saiu do banco da igreja. Não era o pastor que estava ministrando, não era conferencista internacional, não era nenhuma pessoa da intercessão, era uma pessoa comum, que saiu do banco, era um irmão, uma irmã da igreja que saiu do banco e tocou em mim fisicamente. Mas sabe o que ele disse? Eu vi Jesus fisicamente. Jesus tocou em mim através daquela irmã e eu fui curado. É assim que funciona a obra de Deus. Aleluia! Quer ser usado pelos seus dons? Começa a partir os seus dons. Começa a partir os seus dons. Quer curar alguém? Abraça alguém. Abraça alguém na hora que a pessoa precisar de uma cura. Vai lá, abraça ela. No meio da sua dor, você ainda pode tocar alguém. Você ainda pode tocar alguém. Ah, pastor, mas estou passando por um momento tão difícil. Mas Deus pode te usar lá naquela situação difícil, onde você está. Lá onde você vai, Deus pode usar você. E concluindo essa palavra aqui, queridos. O Pai é revelado pela nossa disposição de partir. É o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Está instruindo. Todas as vezes que nós temos disposição de partir o pão, então Cristo está sendo revelado. Quando você sai e vai fazer um casa de paz, você está disposto a ir, então Cristo está sendo revelado para uma família, para aquelas pessoas que estão lá. Quando você vai fazer um casa de milagres, você está disposto a Deus usar a sua vida para realizar milagres na vida da pessoa. E Cristo vai ser revelado lá, através de você, aleluia! Glória a Deus. Quando você vai para uma célula e você leva alguém para a célula, Cristo está sendo revelado na vida dele através de você. Tem pessoas lá na célula que levaram pessoas no dia do amigo e essa pessoa ficou até hoje. Cristo foi revelado para ela, aleluia. E ela está desfrutando da presença de Cristo. Então, não se preocupe com tanto que as pessoas podem fazer por você, mas se preocupe tanto com o que eu posso fazer pelas pessoas. O que é que você pode fazer? Deixe Cristo ser revelado na sua história. Cristo não é para ser revelado só na minha história, na história de alguns, é na minha e na sua, na história de todos nós, aleluia. E aí a pergunta final que eu deixo para você: como a minha e a sua vida pode ser canal de graça na vida de alguém? Como? Como isso pode acontecer? E aí a minha mensagem hoje é: você nessa noite, nesse dia, não vai só comer, mas você vai partir nessa noite. Você vai partir, eu quero chamar você para partir nessa noite. Nós vamos orar e depois da oração, você talvez vai sair daqui e o Espírito Santo vai dizer assim, ó, abraça aquela pessoa ali, ela precisa de uma cura. E Deus vai usar você. Deus vai usar você. Talvez alguém na sua casa, na sua família está precisando de uma palavra. E você vai sair daqui nessa missão. E você vai levar uma palavra para ela. E Cristo vai se revelar na vida daquela pessoa através da sua vida. Porque eu não vim aqui apenas para Cristo se revelar a você através da minha vida. Eu vim aqui para dizer que Cristo quer ser revelado na vida de pessoas através de você. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero desafiar você a olhar. De repente alguém precisa de uma oferta. De repente alguém da comunidade, alguém da igreja precisa de uma oferta. Talvez alguém da sua rua precisa de uma oferta. Oferte na vida dela.
Oferte, abençoe a vida dessa pessoa, né? Dons vão ser liberados, aleluia. Você recebe aí? Dons vão ser liberados nessa noite. A graça está em repartir os nossos dons com as pessoas. Mas muitas vezes a gente fica parado no dom esperando alguém chamar a gente. Não, estou esperando alguém chamar a gente para me fazer alguma coisa. Não, já era para você estar fazendo muitas coisas. E existem muitas coisas para serem feitas. Aleluia. Vamos colocar em pé nessa hora.